Não farás para ti imagem de escultura. Até quando vão usar isso? Que truque tão bobo. O negócio é o seguinte, né? A igreja ensina que quem venera uma imagem, venera aquilo que está representado na imagem. É óbvio que a imagem sagrada é uma representação, mas eu percebo que muitos apologistas católicos possuem essa terrível tendência de minimizar algumas das nossas crenças. De fato, nós acreditamos que as imagens, nós sim cremos que os sacerdotes de fato possuem um poder vindo da ordenação sacerdotal de benzer imagens, de abençoar imagens para que elas recebam um caráter espiritual. Elas se tornam sacramentais. O que são sacramentais são vias de graças que vêm de Deus. Evidentemente que o sacramental não tem apenas por si só um poder vindo dele, mas sim de Deus. Este aqui é um crucifixo bento, e quando nós os veneramos, nós estamos venerando a Deus, e não o objeto em si por si só. Não estou venerando madeira e metal, que é a composição deste crucifixo. De fato, é isso que nós cremos. O principal argumento protestante contra isso, o principal argumento iconoclasta, que é uma heresia condenada pela igreja há vários e vários séculos atrás, é de citar o exemplo do bezerro de ouro, o qual os israelitas construíram com a intenção de adorar o Deus verdadeiro, Yahvé. Nesse caso, eles fizeram uma representação desse Deus e isso ainda foi condenado como idolatria. Por quê? Bom, isso é porque existe uma dispensa na teologia católica pré-encarnação do Verbo e pós-encarnação do Verbo. Nós acreditamos que quando Deus se encarnou em Jesus Cristo, ele se fez imagem. E, portanto, a veneração de imagens não se torna proibida, até porque pessoas certamente veneravam o corpo de Jesus, e isso não era considerado ou lhes imputado como idolatria. Assim, a veneração das imagens muda de valor moral após a encarnação do Verbo. De fato, não posso falar que os hebreus adoravam a imagem do bezerro de ouro como se ela fosse um deus pagão. Eles queriam de fato adorar o Deus verdadeiro, Yahvé, que lhes tirara do Egito. Até isso eles dizem. Então qual foi o problema? O primeiro problema, Deus é para ser adorado como ele é, e Deus é puro espírito. Porém, após a encarnação do Verbo, Deus deixou de ser puro espírito. No caso, se é para fazer uma distinção, Deus Filho é Deus, e eles são o mesmo Deus, nós não cremos em três deuses. Então Deus não é mais apenas puro espírito, mas ele se encarnou. Portanto, o que nós católicos adoramos, de fato, em matéria? A Eucaristia apenas. E certamente quando Jesus voltar, nós o adoraremos também em aparência e em espírito. Mas no Velho Testamento, Deus era puro espírito apenas. Não havia encarnação ainda. Então ele deveria ser adorado como ele é, que é puro espírito. E isso não se podia fazer enquanto se adorava uma imagem, ou até mesmo se venerava uma imagem de um animal. Um outro problema dessa questão é que os israelitas fizeram um sincretismo religioso. Eles pegavam essa imagem de um animal que evidentemente era de uma cultura pagã. Era praticada esse tipo de idolatria em religiões pagãs sob a mesma forma do bezerro. Então Deus condenou isso justamente por ser um sincretismo religioso. Enquanto Deus era apenas espírito, se adorava Deus em espírito. Quando Deus se encarnou, adora-se Deus em espírito e em matéria, enquanto se adora como objeto o Deus verdadeiro, material, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Antes do Verbo se encarnar, ele era só Verbo, então não se podia venerar ou adorar o Verbo em matéria. Por isso parece que no Velho Testamento, até mesmo para uma leitura católica, aparenta-se muito mais condenado do que no Novo qualquer tipo de veneração física, da divindade até própria do Deus verdadeiro. É claro, existem muitos outros exemplos em que atos de prostração não são considerados adoração. No Velho Testamento, existem casos em que personagens considerados justos se prostram diante de reis, ou até mesmo da Arca da Aliança. A diferença é que eles não estavam adorando a Arca da Aliança. Enquanto o caso do bezerro de ouro não era apenas uma veneração, era uma adoração. E o que é adoração? Diferente da veneração. Nós católicos cremos que Jesus está presente na Eucaristia.
Nós acreditamos que ali está fisicamente Deus sob a aparência de pão, em corpo, sangue, alma e divindade. Mas existe uma distinção. Nós podemos adorar a Eucaristia, mas também nós devemos venerar a Eucaristia. Então, a veneração não é uma versão inferior da adoração. A veneração é um outro tipo de qualidade, ou seja, a veneração é o ato externo. A veneração compreende os atos externos que nós fazemos para prestar honra a algo. Portanto, quando eu beijei o crucifixo, isso não necessariamente é uma adoração nem do crucifixo e nem de Jesus. De fato, eu estava querendo adorar Jesus que está no céu e em todos os sacrários, mas, evidentemente, eu não creio que o crucifixo seja Jesus realmente. Eu estava venerando Jesus através do crucifixo. Fazer uma genuflexão para o sacrário, onde habita Jesus eucarístico, também é um ato de veneração, que, evidentemente, quase sempre, é em par junto com a adoração que vem do intelecto. A adoração verdadeira é um ato do assentimento intelectual e reconhecimento de que ali está Deus. Sem isso, não pode haver idolatria no sentido próprio, porque não há latria. Mas no caso do bezerro de ouro, eles estavam sim com a intenção de adorar, porque eles disseram que aquele era o Deus verdadeiro. Ou seja, foi uma adoração real que foi mal qualificada, foi errada. Eles adoraram Deus do jeito errado. E de fato, isto lhes foi imputado como um pecado gravíssimo de idolatria. Não porque era um Deus estrangeiro, mas porque eles adoraram ao Deus verdadeiro, que é por espírito, como se ele fosse um Deus estrangeiro. A Igreja Católica ensina que quando veneramos uma imagem, nós veneramos aquilo que está representado na imagem. E esta é a resposta católica. Não farás para ti imagem de escultura? Não farás para ti imagem de escultura. Isto não foi intencional. Isso aqui é um caso engraçado. Isso aqui é um brinde de primeira comunhão que recebi de alguma celebração, alguma festa. Isso aqui é evidentemente uma representação da Eucaristia. E a Eucaristia é Deus. Então, o que seria isso daqui? Isso aqui certamente não é venerado. Isso aqui é só uma lembrancinha. Seria idolatria venerar isso? É uma boa pergunta. Eu acho que eu não estou preparado para responder. Venerar, não adorar. Eu imagino que não seria apropriado, porque pode confundir, né? Agora, se Jesus é Deus na Eucaristia, beijar isso daqui não seria muito diferente de beijar o crucifixo. Então, eu imagino que não pode ser feito na correta intenção de veneração sem adoração do objeto, certamente. Por isso, é recomendado até que católicos façam coisas com cuidado para não escandalizar os protestantes, mas sempre todo católico deve estar preparado para dar uma boa resposta, bem teologicamente informada. Mas a partir do meu conhecimento, eu imagino que não seria um pecado grave de dar um beijinho nessa representação da hóstia. Mas eu certamente me oporia a fazer tal coisa, porque pode passar uma ideia errada e certamente aquilo é só uma lembrança. E não é bento. A veneração de imagens que não são sacramentalmente bentas não é errada, certamente, mas não muito convém, por ainda não ser um sacramental propriamente sacramental. Embora a graça de Deus possa fluir das boas intenções. Mas agora, se você for protestante, é bom eu não te pegar beijando imagens como estas aqui, né? Fotografias, lembranças de parentes, evidentemente, isso seria um grave ato de idolatria. Desta vez me superei na brincadeirinha, né? Senhor protestante, o senhor tem isso aqui em casa? O que você acha que isso daqui é, hein? É uma imagem.
É engraçado como o protestantismo leva quase que ao ateísmo. Você pega o quarto de um protestante, parece o quarto igual de um pagão, de um ateu. Ou seja, ele permite até imagens que não são religiosas, mas as religiosas ele não quer ter. Tudo que tem a ver com uma manifestação pública da sua fé, ele não quer, exceto talvez um colar com uma cruz. Mas de onde que os protestantes fazem isso, né? Eles pegam a cruz e tiram Jesus da cruz e ficam com a cruz. Não é engraçado? Eles têm a cruz sem Jesus. E da onde que, eu não sei, aquilo seria permitido segundo o iconoclasmo deles, né? Ainda é um objeto supostamente sagrado, a não ser que eles gostem da cruz como um método de execução, né? Mas certamente não é isso que eles querem dizer. Eles querem fazer uma profissão de fé. Mas eles fazem a profissão de fé sem Jesus, só com a cruz. Eu não sei como que isso seria permitido, sendo não idolatria, segundo a teologia deles. É possível, por exemplo, beijar um crucifixo, beijar uma imagem de Jesus, fazendo tanto veneração e adoração. A veneração é para a representação de Jesus e a adoração é para Jesus, que nós sabemos que não está na imagem, mas é representado nela. Nós estamos em espírito adorando Deus, que, no caso, Jesus, que está no céu e também presente em todos os sacrários da terra, mas não é o crucifixo, não é o crucificado na imagem. Então, a adoração é sempre um ato da mente, um ato do intelecto, não é um ato físico. A veneração já é diferente, e é possível venerar em diferentes graus. Por exemplo, eu imagino que seria um pecado análogo à idolatria uma pessoa venerar como se fosse um santo uma pessoa que não é santa. Por exemplo, uma pessoa simplesmente pega uma imagem, faz ela um ícone, como se fosse no mesmo estilo de iconografia cristã, de algum assassino, como fizeram com aquele assassino americano Luigi Mangione, que muitos esquerdistas gostam dele pela aparência dele e por ele ter assassinado um homem rico. E fizeram uma imagem no mesmo estilo da imagem do Sacratíssimo Coração de Jesus. Aquilo é blasfemo e também, de uma maneira, se a pessoa realmente pretende venerar aquilo, é uma idolatria. Mas, embora eles não acreditem que aquele cara seja Deus, eles estão colocando-o na posição de Deus ou de alguém a ser venerado como um santo, o que ele não é. Portanto, isso se torna um ato impróprio, e eu diria que isso pode ser análogo à idolatria. Não propriamente, não perfeitamente, mas análogo. Eu, por exemplo, tinha a tendência de genuflectar ante uma imagem de Jesus que eu tenho em casa, e eu percebi que isso não é muito próprio, porque a genuflexão sempre foi associada à adoração do Santíssimo Sacramento dentro das igrejas. Então eu parei de fazer isso por precaução. Então é sempre bom planejar e pensar em colocar as coisas nos seus devidos níveis de veneração, porque qual o valor de genuflectar diante do sacrário se eu faço isso todo dia em casa quando eu passo na frente de uma imagem? Não faz muito sentido, né? Isso pode chegar a ter um ponto de escrupulosidade, que é algo que eu gostaria muito de falar em próximos vídeos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.